Graça e paz para todos, meus queridos e amados e ouvintes da palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o diácono Cristiano Sales. Vamos meditar nesta manhã em um texto que está no livro segundo escreveu São Lucas, no capítulo 7 e no versículo 11 por diante, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu poucos dias, e ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Meus amados, eu li aqui uma passagem bastante conhecida da igreja. Inclusive esta passagem ela é muito pregada nos ciclos de orações pelas varoas, né? Aquelas mulheres que estão ali dirigindo aquele ciclo de oração, elas gostam muito de pregar acerca desta passagem. E esta passagem, meus amados, fala a respeito da dor que uma mãe estava sentindo. E essa dor não era uma dor causada por algum tipo de enfermidade. Essa dor era dentro da sua alma, por conta de uma perda que ela teve. E essa perda foi o seu próprio filho. E durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, sempre a gente vai perder alguma coisa. Isso pode ser um bem material, pode ser um emprego, pode ser uma causa na justiça, pode ser uma pessoa que a gente ama. E esta mulher, meus amados, ela tinha passado por uma perda muito grande. Ela já tinha perdido o seu marido, que era a pessoa que estava do seu lado, que trabalhava para sustentar a sua casa, que colocava as contas em dia, que não deixava faltar nada para a sua família. E chegou um dia, meus queridos, que esta mulher, ela começou ali a ter uma grande perda, porque este marido que ela tanto amava, morreu. Ela ficou viúva. E mais uma vez, olha só, ela tem outra perda. Morre o seu único filho. E eu fiquei aqui pensando, meu Deus, o que estava neste momento se passando no coração daquela mulher? Se tudo que ela tinha sonhado para aquele único filho que ela tinha, aquele filho que ela tinha planejado, o futuro dele, para que quando ele crescesse, ele fosse ali uma pessoa bem sucedida na vida, se casasse, tivesse um bom emprego. E tudo aquilo que aquela mãe sonhou para aquele filho se acabou-se ali, porque ele tinha morrido. Eu comecei agora a me lembrar, quando eu tinha mais ou menos 3 ou 4 anos de idade, eu ainda tenho isso na memória. Eu nunca tinha visto a minha mãe chorar. E neste dia, eu vi a minha mãe chorando muito, porque ela tinha perdido a minha irmã, né? Ela tinha uma filha de 2 anos e era encostada a outra irmã minha, e minha mãe tinha dado um banho nela, um banho de cacimba, porque naquela época não tinha, ali onde a gente morava, não tinha água encanada, então ela deu um banho de cacimba, né, na minha irmã de 2 anos, e ali ela, depois de alguns dias, ela ficou com uma febre muito grande, teve ali uma pneumonia e veio ali a falecer, né? E nesse dia foi um dia triste, eu vi a minha mãe chorando, que eu nunca tinha visto. Então, meus queridos, né? Naquele dia ali, com certeza, né? Tudo que a minha mãe tinha, né, planejado para minha irmã, né, se encerrou ali, né? Ela não tinha mais nada o que fazer. E quando você tem um filho e que você começa ali a sonhar, a planejar coisas para ele, a gente só quer o bem dele, a gente quer que ele cresça, que ele faça uma faculdade, que ele se forme, para que ele seja alguém na vida. Mas a gente sabe que a nossa vida está na mão de Deus. Se Deus quiser
levar o nosso santo querido, ele leva. E a gente pode fazer o quê? Não pode fazer nada, porque a vida está na mão de Deus. E esta mãe, meus amados, ela sofreu muito com esta perda. Ela perdeu o seu único filho. E ela não tinha, meus amados, outra coisa a fazer a não ser enterrar o seu filho e chorar a morte dele. E a Bíblia vai dizer que esta mãe, ela ia saindo ali daquela cidade para sepultar o seu filho, porque na cidade de Naim não enterravam ali os seus mortos. As pessoas que morriam ali naquela cidade de Naim era enterrada fora da cidade. E aquela mãe ia ali chorando junto com aquelas carpideiras, né, que eram aquelas mulheres que eram contratadas para chorar no velório. E aquela multidão ia ali triste. E de repente aparece outra multidão. Olha aí, uma multidão que vinha alegre, uma multidão que vinha cantando, porque Jesus estava na multidão. Mas a outra multidão estava triste. A outra multidão vinha chorando. E eu quero te perguntar uma coisa nesta manhã: qual é a multidão que você está? Você está ao lado da multidão que está triste? Ou você está ao lado da multidão que está alegre? Você está ao lado da multidão, aleluias, que está desanimada? Ou você está ao lado da multidão ali que está feliz? Porque quem está na multidão ao lado de Jesus está, irmão, alegre. Quem está na multidão, que está ao lado de Jesus, está feliz. Quem está ao lado da multidão, onde Jesus está, meus queridos, tem fartura, tem alimento, tem a provisão de Deus, tem milagre, tem cura. Então, nesta manhã eu te pergunto: qual é a multidão que você está? Amém? Coisa boa, irmão. Olha aí, é quando a gente está na multidão que Jesus está. Amém? Esta multidão, irmãos, é a multidão hoje que faz parte do povo de Deus. É a multidão que faz a obra, é a multidão que evangeliza, é a multidão que está na igreja, é a multidão que profetiza, é a multidão que fala do amor de Cristo, que fala do sacrifício da cruz. É a multidão, aleluia, que está ali na igreja, ao lado de Jesus. É a multidão que vai para o céu. É a multidão, aleluia, que está com seu nome escrito ali no livro da vida. Qual é a multidão que você se encontra nesta manhã? Aleluia. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus, quando chega ali naquela multidão, a Bíblia vai dizer que Jesus faz o quê? Jesus toca no esquife. E quando ele toca no esquife, porque Jesus não poderia tocar no morto, amém? Porque Jesus era judeu e você sabe que os judeus não havia uma lei de Moisés, né? Que a pessoa não poderia tocar em um morto porque ficava impuro durante 7 dias. Amém? Isso aqui está na palavra de Deus. Mas Jesus tocou no esquife e olha aí o que aconteceu. Olha aí, ó. No versículo, eu vou até ler aqui porque fica melhor. E chegando se tocou o esquife, e os que levavam paravam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto se assentou-se e começou a falar, e ele entregou a sua mãe. Olha aí que coisa, irmãos. Jesus agora ressuscitou aquele filho daquela mulher. Jesus entregou para ela naquele dia este presente maravilhoso, que era o único filho que ela amava. E o que eu acho interessante nesta passagem, meus queridos, foi na hora que Jesus chegou. Ela estava chorando, aquela mãe. Jesus disse: olha, não chores. Imagine só, uma mãe sofrendo por causa da perda do seu filho, e Jesus dizer para ela: não chores, né? Mas naquele momento ali, alguém pode até achar que Jesus estava falando algo sem sentido, mas Jesus ali, meus queridos, sentiu compaixão
daquela mãe. Ele sentiu a dor que ela estava sentindo. Você pode observar que ela chorou, né? Ela estava chorando a morte do seu filho, porque ela tinha perdido seu filho naquele momento. E eu estava me lembrando agora de uma mãe que ela perdeu seu filho, mas ela não chorou. Imagine só, uma mãe perder o filho e não chorar. Eu estudar lá no livro de 2 de Reis, no capítulo 4, e no versículo 8 por diante. Amém? A mãe tinha um filho, essa mãe era muito rica. O pai dessa criança estava com ele no campo. De repente ele sente uma dor de cabeça. O seu pai manda os seus moços ali levar ele até a sua mãe. Eles levam, quando chega em casa, sua mãe começa a cuidar dele, bota ele no braço. Só que durante o dia, aquele menino morre. A sua mãe ali, ela fica calma, tranquila, não se desespera. Ela vai, pega ali aquela criança, coloca sobre a cama do homem de Deus, que foi o homem que ela fez um quarto junto ao muro. E este homem se chamava Eliseu. Botou o menino ali que estava morto naquele quarto, trancou a porta. E a Bíblia vai dizer que um dos seus, aleluias, servos, perguntou a ela por que ela ia fazer naquele momento, né? Por que ela ia resolver ir até o homem de Deus. E ela pegou e disse: olha, tudo está, olha aí, deixa eu ver aqui para eu não me esquecer, amém? Porque o bom, irmãos, é a gente pregar a palavra e mostrar para o povo de Deus aquilo que está escrito, né? Olha só, eu vou ler aqui no livro 2 de Reis. Olha só o que foi que esta mulher disse no capítulo, olha aí, 4, no capítulo 4 e no versículo 22, chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos seus moços das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E ele disse: por que vais hoje? Aí ela disse, olha, é ela dizendo para o seu esposo, né? Para que selasse um jumento, que ela ia até o encontro do homem de Deus. E ela disse assim, olha, ele disse, não, é lua nova ainda. E ela disse, olha, tudo vai correr bem. Olha só o que ela disse, tudo vai correr bem. Ou seja, ela estava dizendo para o seu marido, Deus está no controle de tudo, tudo vai correr bem. E ela foi. Ela pegou o jumento, amém, que o seu moço tinha ali selado, montou e foi com um dos seus servos até o encontro do homem de Deus. E o homem de Deus estava lá no Carmelo. E quando Eliseu e Geazi vê aquela mulher, Eliseu manda Geazi ir até o encontro daquela mulher e pergunta a ela: como é que vai o seu marido? Vai tudo bem? Esse vai. Teu filho vai tudo bem com teu filho? Vai. Vai tudo bem contigo? Vai. Olha só, ela tinha perdido o seu filho, mas ela disse: olha, vai tudo bem. E a Bíblia vai dizer que Eliseu desce ali com ela, com Geazi, vai ali para a casa dela e ressuscita aquele filho e dá àquela mãe novamente o seu único filho, que também ela tinha. E olha só, irmão, o que eu falei, ela não chorou, ela não ficou desesperada, porque ela sabia que Deus estava no controle de tudo. Ela sabia, aleluias, que a única pessoa que podia fazer algo por ela era o profeta Eliseu. Então ela creu, né? Ela tinha ali dentro do seu coração uma fé que Deus poderia ressuscitar aquele filho dela. E aqui, meus queridos, Jesus vai ali até o encontro daquela mãe. E o interessante, olha só como esta passagem ela é gloriosa. Jesus estava em Cafarnaum. Olha, Jesus não estava ali na cidade de Naim. E a distância de Naim para aquela cidade de Cafarnaum era mais ou menos 50 quilômetros. Olha só, se Jesus viesse
ali, meus queridos, de Cafarnaum para chegar até naquela cidade, no mesmo dia, e Jesus vindo a pé, Jesus não conseguia chegar a tempo, porque os velórios na cidade de Naim acontecem às 3 horas, e Jesus chegou meia hora antes. Meus amados, eu fico imaginando como seria ali o espaço de Jesus, né? Eu acho que Jesus não, ele vinha na velocidade do vento. Olha só, Jesus vinha na velocidade do vento, porque para vir de Cafarnaum até a cidade de Naim, de onde ele estava, para chegar meia hora antes daquele menino ser enterrado, é somente Deus que faz isso, irmão. Amém? Então Jesus ressuscita aquele filho e dá ele novamente para sua mãe. E para concluir esta mensagem, irmão, uma das coisas que eu aprendo é que Deus, ele está no controle de tudo. Amém? Não cai uma folha se Deus não permitir. Amém? E se o filho daquela mulher, irmão, morreu, é porque houve uma permissão de Deus para que o nome do Senhor fosse glorificado naquele dia, né? Você pode observar que Lázaro estava enfermo. E quando Lázaro ficou enfermo, a sua irmã, Marta e Maria, mandou que um dos mensageiros fosse ali até Jesus, para que Jesus viesse para curar Lázaro. Mas Jesus ainda passou 2 dias naquele lugar e só chegou no 4º dia, quando Lázaro já tinha morrido. E quando aqueles homens foram lá chamar Jesus, Jesus disse: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é o quê? Para a vida. Olha aí, irmãos, Lázaro morreu, morreu. Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou, irmão. Porque tem coisas que acontecem para que o Filho de Deus seja glorificado. E por que tu estás triste? Por que tu estás chorando, achando que Deus esqueceu de você? Meus amados, Deus não esqueceu nem de mim e nem de você. No livro de Isaías, no capítulo 49, versículo 15, diz: pode uma mãe se esquecer do filho que a cria, que não se compadeça dele, mas o Senhor não esquecerá de ti. Amém? Jesus, e para terminar, olha aí, para terminar essa mensagem, irmão, olha só, Jesus, eu quero te dizer nesta manhã, olha, Jesus está a caminho para acabar com o teu sofrimento. E quando ele chegar, a tristeza vai embora, o casamento vai ser restaurado, a graça e a misericórdia vai alcançar os corações, o teu coração que está aflito. Quando Jesus está a caminho, quando Jesus chega, o mudo fala, o coxo anda, o cego vê, tudo se transforma. Amém? Então, meus amados, que fique esta mensagem para você, meu querido, minha querida, nesta manhã. Medite em tudo que está aqui nesse texto. Amém? Muito glorioso. E que Deus, ele continue abençoando as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, aquele que para ele nada é impossível.